Oi pessoal, hoje é quarta-feira e o tema do nosso devocional é sobre Você tem o poder libertador de Deus. O devocional hoje ele trata de um assunto que a que ponto a gente confia no Senhor ou até quando a gente consegue suportar pressão, consegue suportar tribulações e mesmo assim confiar no Senhor. Mesmo assim, até o ponto de entregarmos a nossa própria vida, entendermos que Deus é o Deus que ressuscita dos mortos. E hoje é Paulo falando para o povo de Coríntios assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita dos mortos. 2 Coríntios 1, versículo 8 e 9. Então, gente, a gente vê aqui, que Paulo, deixando bem claro o exemplo, não sabe ao certo o que ele passou na Ásia, mas ele deixou bem claro, gente, que a pressão, a tribulação, a aflição foi tão grande que ele já não estava ligando para a própria vida, Ele viu ali a morte realmente ali perto dele. Mas o que? Mesmo com tudo isso, gente, Paulo suportou a pressão. Paulo suportou e acreditou que Deus fazia o que ele queria fazer, que Deus estaria ali ao lado dele, se fosse necessário, como ele fala, Porque o Deus que ele serve é o Deus que ressuscita dos mortos. E esse mesmo Deus, gente, é o Deus que nós servimos. Esse Deus, que ama, mas um Deus que corrige, um Deus que é onde está o nosso redor, buscando realmente mostrar a grandeza dele, mas acima de tudo ele quer que a gente seja filhos dele, Ele quer que a gente sirva a ele de maneira adequada, de maneira correta. Porque aqui Paulo estava colocando isso, gente, porque ele estava mostrando que por mais que a tribulação fosse grande, a ponto da própria vida ser colocada em xeque, ele confiava realmente no poder de Deus, ele confiava que Deus estava ali com ele. E como eu disse, esse mesmo Deus que Paulo confiou é o Deus que está com a gente hoje, O que a gente precisa entender é que a gente precisa suportar tudo aqui na terra, nós precisamos suportar toda a tribulação, toda a pressão, para que realmente a glória de Deus seja vista em nossas vidas. Mas o que acontece hoje em dia? Pelo fato das pessoas, como eu disse ontem, da geração que é fraca, a geração que é imediatista, pelo fato dessas circunstâncias acontecer, hoje em dia as pessoas não conseguem ouvir um não. Hoje em dia, o pouco de pressão que dá, as pessoas acabam pulando fora. As pessoas hoje em dia não têm buscado o evangelho verdadeiro. Esse evangelho aqui, onde Paulo deixa bem claro que não importasse o que ele tivesse que sofrer por amor à obra, ele suportaria porque ele confiava em Deus. Ele era forte e firme o suficiente para depositar toda a confiança, todo o amor, toda a missão que ele tinha diante de Deus. E como eu disse, hoje em dia o evangelho tem sido dividido em tantas partes, O evangelho não tem sido pregado de maneira correta, mas tem sido pregado de maneira que as pessoas aceitem, que as pessoas querem, a maneira que o evangelho vai de encontro com aquilo que a pessoa quer. E não é isso que é ser cristão verdadeiro, não é isso que está na palavra, não é isso que Paulo está deixando bem claro hoje. Paulo está deixando claro que não importa o que você tenha que passar, suporte, porque Deus, ele é fiel, Deus, ele cumpre a promessa dele. O nosso Deus é o Deus que ressuscita os mortos. Então, independente se ele tivesse que morrer e Deus ressuscitar, se ele tivesse que sofrer, a gente vê, quem conhece a história de Paulo, vê que em todo momento Deus esteve com ele, agindo em cada situação diferente, Não tinha um padrão. Horas Paulo era liberto, horas Paulo tinha que sofrer na pele, como ele colocou aí o exemplo da Ásia, que foi uma pressão tão grande, mas ele confiava. Esse é o segredo de uma vida cristã: confiar no Senhor, entender que nada aqui na terra vai fazer com que a gente venha cair ou a nossa fé venha a ser abalada. A gente não pode, a gente tem que entender, gente, que o sofrimento aqui não é comparado à eternidade, nem um pouco. A eternidade é muito tempo, imagina, muito, não ter fim. E essas são as atitudes que a gente faz aqui, é essa postura que nós precisamos ter para que a nossa eternidade seja garantida no céu. Então hoje o devocional, gente, bem deixar bem claro que não importa o que nós tenhamos que passar ou enfrentar aqui, nada vale a pena se não for para a honra e glória do Senhor. Vamos suportar qualquer tribulação, qualquer coisa, porque a gente ainda nem chegou nesse ponto de Paulo, Se a gente não tá dando conta de um simples não, ou a família ir contra você, quem dirá uma tribulação como essa? Então vamos realmente rever os nossos valores, rever aquilo que a gente está fazendo, rever realmente os nossos conceitos, para que a gente possa ter essa fé inabalável e
essa confiança que Paulo tinha tão somente em Deus. Esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional. Tchau!